Se você está grávida ou querendo engravidar, com certeza você já se perguntou o que eu posso ou não comer durante a gestação. Essa com certeza é uma das perguntas que eu mais recebo no consultório, especialmente quando a paciente acabou de descobrir a gestação. E aí surgem muitas dúvidas e inseguranças nessa nova fase. Se você ainda não me conhece, seja muito bem-vinda por aqui. Meu nome é Tamara, eu sou nutricionista e trabalho com saúde da mulher. E nesse vídeo eu quero te explicar por que a alimentação é tão importante e esclarecer de forma prática sobre os alimentos que devem ser ou não consumidos nesse período. A gestação é uma fase que o corpo do bebê está sendo formado, mas não é somente ali órgãos e tecidos, e sim também sistemas que vão influenciar a saúde dele ao longo de toda a vida. O bebê, ele entra em contato com os sabores ainda dentro do útero, e o que a mãe consome altera inclusive o líquido amniótico. Ou seja, o bebê ele já começa a formação dele de paladar ainda na gestação. E olha como isso é incrível. Na gestação a gente já tem oportunidade de modular o paladar do bebê. Não é lá com 6 meses quando a gente começa a introdução alimentar, pelo contrário, já começa muito antes, desde a gestação. Além disso, a alimentação saudável e adequada durante a gestação pode prevenir várias coisas que a gente não quer ao longo de uma gestação, como, por exemplo, um ganho de peso excessivo, diabetes gestacional, restrição de crescimento do bebê e várias outras coisas que podem acontecer ao longo de uma gestação. E também auxiliar muito, como por exemplo no primeiro trimestre é muito comum ter náuseas e vômitos, a alimentação pode sim te auxiliar muito também nessa fase. Então, cada fase da gestação, nós temos aí demandas diferentes e a nutrição acompanha cada uma dessas fases. Então, a alimentação saudável não é apenas para a gente prevenir riscos imediatos, mas sim para a gente fornecer os nutrientes necessários para a melhor formação do bebê, porque isso também vai impactar durante toda a vida adulta dele. E antes da gente entrar em quais alimentos devem ou não ser consumidos ao longo da gestação, qual deve ser aí a base da alimentação na gestação? A gente deve priorizar ao máximo os alimentos in natura, os alimentos minimamente processados. Ou seja, né, evitar os alimentos ultraprocessados. O que são os alimentos ultraprocessados? Quando a gente pega ali a embalagem daquele alimento, tem ali a parte do rótulo, né, tem a tabela nutricional, tem muita gente que só olha a tabela nutricional, é importante, mas para saber exatamente o que tem dentro dele ali, a gente deve ler a parte da lista de ingredientes. Então, quando naquela lista de ingredientes a gente começa a ver corante, aditivos químicos, aromatizantes artificiais, adoçantes artificiais, são coisas aí que a gente deve, assim, evitar ao máximo durante a gestação. E geralmente, né, quanto maior ali a lista de ingredientes, quando ela tem nomes assim muito complicados, geralmente isso já quer dizer que esse alimento ali, ele é ultraprocessado. Então a gente deve evitar aí ao máximo esses alimentos, porque não vai ser benéfico durante a gestação e como a gente falou, isso também já começa ali a impactar, né, a formação do paladar do bebê. Outra coisa que é muito importante durante a gestação é não querer ali ficar pulando refeição ou querer fazer uma dieta com menos caloria, porque, por exemplo, não engravidei no peso ideal, não quero engordar muito, ficar fazendo ali restrição de calorias durante a gestação, gente, isso não é bem-vindo. A gestação é uma nova fase, é uma nova etapa na vida da mulher e isso requer aí cuidados completamente diferentes de outras fases da vida da mulher. Então, priorize comida de verdade ao longo da gestação. Se atente também ao consumo de proteína. Se, por exemplo, faz 4 refeições, tente distribuir a proteína ao longo dessas 4 refeições, colocar no café da manhã, no almoço, no lanche da tarde e no jantar também. O consumo de frutas, muito importante, verduras, legumes, saladas, porque a gente consegue ter um excelente aporte de fibras, vitaminas, minerais, né, os micronutrientes que precisa para a sua saúde, para a melhor formação ali do bebê. Então, inclua isso ao longo do seu dia. E agora sim, vamos falar dos alimentos e bebidas que mais geram dúvidas ao longo da gestação. Bebida alcoólica não deve ser consumido ao longo da gestação. Ah, Tamara, mas é só um pouquinho, é só uma tacinha. Não existe dose segura para álcool. Então, o consumo de bebida alcoólica ele está associado a vários riscos
no desenvolvimento do bebê. Então, por isso que a gente deve excluir completamente durante a gestação. Cafeína. A cafeína está presente no café, chimarrão, alguns chás, como por exemplo chá preto, chá verde, alguns refrigerantes e bebidas energéticas também, por exemplo. O consumo excessivo de cafeína ao longo da gestação pode aumentar a chance de aborto espontâneo, pode prejudicar o crescimento do bebê e várias outras coisas. Então, por isso que o ideal é não consumir cafeína ao longo da gestação. Para as pacientes que muitas vezes tomam muito café ao longo do dia, vinham num ritmo ali às vezes de 3 xícaras ao longo do dia, eu gosto de ir reduzindo, né, consumir o mínimo possível e migrar, o ideal realmente é migrar para uma opção, por exemplo, de café descafeinado. E aí eu gosto muito dos cafés que tenham o selo Sweet Water. Esse selo garante que a cafeína extraída do grão ali do café foi por água, porque tem outros métodos que utilizam substâncias químicas, digamos assim, de uma maneira não tão saudável para retirar. Então, a cafeína do café. Então, com este selo, a gente tem essa garantia. Então, resumindo, o ideal é não consumir, se for muito necessário, a gente fazer aí a substituição para os cafés que contenham esse selo. Refrigerantes e bebidas industrializadas também não devem ser consumidas ao longo da gestação. O refrigerante normal, todo mundo sabe que ali é lotado de açúcar. E as versões zero de refrigerante que hoje está muito na moda, não tem caloria. Tudo bem que não tem caloria, mas não é uma bebida adequada para gestante. Por quê? Vai ter ali adoçante artificial e entra no que a gente conversou no início aqui, que a gente deve priorizar os alimentos, né, in natura, minimamente processados, enfim, comida de verdade. E o refrigerante nitidamente não se encaixa nisso, ele é uma bebida ultraprocessada. Em ambos os casos, tanto refrigerante normal quanto zero não vão agregar aí nenhum benefício nutricional. São bebidas de baixo valor nutricional. E a próxima bebida é a kombucha. A kombucha ela também não é recomendada durante a gestação. Primeiro, se é uma kombucha caseira, a gente não tem ali controle microbiológico, então por segurança alimentar, a gente não indica o consumo de kombucha. E as versões que tem prontas no mercado geralmente estão associadas com outras coisas se a gente pega ali a lista de ingredientes para ler. Então, por exemplo, vai ter ali chá verde na composição, que é um chá que a gente não utiliza porque tem cafeína. Chás e especiarias. Então, os chás, principalmente, parecem ali super inofensivos, mas vários deles podem causar, inclusive, contrações uterinas. Então, o que a gente tem de segurança de chás durante a gestação? Chá de gengibre e chá de frutas. Eu recomendo geralmente que faça mais em casa. Infelizmente, a gente tem poucas opções assim de chás para a gestação, por quê? A gente pega ali, por exemplo, um chá de frutas vermelhas. A princípio, ok, poderia tomar. Porém, se a gente pega a lista de ingredientes, a gente vê que além das frutas vermelhas, tem, por exemplo, um chá de o hibisco, tem junto chá preto, chá verde, e aí são chás que não podem ser consumidos ao longo da gestação. Então, por isso, sempre verifique ali a lista de ingredientes para garantir que tenha, né, somente o que você pode consumir ou realmente fazer em casa. E agora, quanto à parte ali de especiarias, né? Então, os que geram mais dúvidas ali é cúrcuma, a própria canela. Como forma de tempero, essas especiarias a gente pode sim consumir. Então, por exemplo, vai usar a cúrcuma para temperar um frango, vai colocar um pouquinho de canela na panqueca, ok a gente usar, né, em pequenas quantidades, assim como tempero. Agora, a partir do momento que aquilo tá numa cápsula, tá num shot, algo assim mais concentrado, ou, por exemplo, a canela, né, fazer um chá de canela, aí de forma alguma pode. Então, é somente na forma de tempero, tudo certo. Nesses outros formatos, realmente não entra durante a gestação. Carnes cruas e mal cozidas. Estou falando aqui de carne vermelha, carne de porco, frango e etc. A gente deve evitar o consumo de carnes assim, porque pode trazer riscos de infecção e isso pode interferir sim no bebê. Então, o ideal é a gente evitar ao máximo
o consumo durante a gestação. E ovos crus e mal cozidos. Aqui não chega a ter um risco ali direto para o bebê, como a gente citou, da carne, mas eu também recomendo evitar ao máximo de consumir, seja o ovo puro, ou seja em alguma outra preparação, né? Por exemplo, às vezes vai em maionese, merengues, alguns molhos, enfim, porque pode ter ali a contaminação por salmonela e isso causar aí alguma diarreia na mãe, alguma questão assim gastrointestinal. Então, para evitar passar por isso, eu sugiro também que evite o consumo. Então, agora sobre a parte de peixes e frutos do mar também costuma ter muitas dúvidas. Primeiro, eu gosto de indicar o consumo de peixes e frutos do mar em até 3 vezes na semana, porque hoje peixes e frutos do mar têm muita contaminação com mercúrio, que é um metal pesado, então por isso que a gente limita até 3 vezes na semana para não ter um consumo aí excessivo. E agora, quanto à questão de sushi, peixe cru, que é uma dúvida muito comum. O primeiro ponto a ser esclarecido é o seguinte: o peixe em si, ele não teria nenhum problema para ser consumido cru. Eu particularmente não recomendo consumir esses alimentos, porque a gente não consegue ter uma garantia, uma segurança alimentar da procedência desse alimento que foi ali manipulado cru, da procedência do peixe, a procedência ali dentro da cozinha, como que foi a manipulação, se houve ali uma contaminação cruzada que a gente fala, às vezes um outro alimento contaminado, a pessoa que manipulou aquele alimento contaminado pode também manipular ali o peixe cru e acabar passando essa contaminação que a gente fala. Então, por isso que é extremamente complexo. A gente dificilmente consegue ter essa garantia de segurança alimentar desses alimentos assim manipulados, né, que vão ser servidos ali crus. Então, por isso que essa questão do sushi, do peixe, ela entra nessa questão da procedência e da manipulação. Então, por a gente não conseguir ter essa certeza, eu particularmente recomendo das pacientes não consumirem para a gente realmente evitar aí qualquer tipo de risco. E agora sobre a parte de frios, embutidos e ultraprocessados. A gente já conversou um pouquinho sobre ultraprocessados e aqui entra então presunto, salame, mortadela, salsicha, peito de peru, enfim, toda essa parte de frios. Também, gente, não é indicado o consumo. Se a gente pegar ali a lista para ler, cheios de corante, aditivos químicos, não é um alimento saudável, um alimento ali que vai ser nutritivo. Então, também não indico o consumo, porque eles entram nessa categoria de alimentos ultraprocessados que a gente já conversou. Sobre leite e derivados, a gente só não vai consumir leite cru, tá? Então, sei lá, às vezes um vizinho, um amigo, um familiar tem alguma fazenda, alguma coisa que consegue trazer ali o leite fresco da vaca, o leite cru, gente, não dá para consumir, porque a gente não tem controle microbiológico, então não é seguro para a gestação. Então, leite cru a gente não vai consumir e cuidar com os queijos, né? Então, da mesma forma, se vier queijos ali derivado desse leite cru, também a gente não vai consumir e cuidar especificamente com alguns tipos ali de queijos não pasteurizados que a gente fala, ou seja, quando a pasteurização é um processo que chega numa temperatura ali, uma média de 70 graus. E aí, quando atinge essa temperatura, todos esses micro-organismos, né, que nos causam mal, digamos assim, eles são eliminados. E, e aqui, quando são feitos, né, então com leite, né, os queijos não pasteurizados que a gente fala, aí não temos essa segurança na gestação. Alguns exemplos, o queijo brie, camembert, gorgonzola e outros assim parecidos. Então, esses queijos a gente evita aí ao longo da gestação. E sobre a parte de frutas, verduras e saladas, né? Isso também costuma trazer muitas dúvidas. O que a gente deve priorizar? Tudo que for cru, né, de frutas, verduras e legumes, consumir apenas em casa, porque daí você sabe como foi feito o processo de higienização. Então, num geral, né, como que a gente deve fazer a higienização de coisas cruas ali que a gente for consumir?
Pode pegar água sanitária para fazer a higienização, dá uma olhadinha se no rótulo da água sanitária está descrito que ela é própria para higienização de frutas, legumes e verduras, porque nem todas são. E o que eu indico, que eu acho muito prático, é que geralmente assim no mercado, na parte ali de verduras, tem o produtinho que é para fazer a higienização. Eu gosto muito que daí eu já deixo ele na cozinha, acho ele mais prático. Tem ali que fazer a diluição correta numa média, é uma colher ou da água sanitária ou desse produto para 1 litro de água e uma média ali de ficar em torno de 15 minutos o alimento ali de molho para fazer a higienização. Aí depois a gente deixou ali os 15 minutos, por exemplo, alface, né? Colocou a alface ali, deixou de molho, depois lava bem com água para retirar qualquer resquício do produto e aí aquele alimento vai estar higienizado para a gente consumir. Infelizmente, a gente não tem essa garantia de que quando a gente come fora, come na casa de outra pessoa, foi feito esse processo. Infelizmente, muitas pessoas ou só lavam com vinagre ou só passam uma água literalmente, e aí isso para a gestação não é seguro. Então a recomendação é o que for cru, consumir apenas em casa, e aí vai num restaurante, vai na casa de alguém, vai priorizar ali, por exemplo, foi feita uma cenoura assada, uma abobrinha refogada, enfim, priorizar o que for cozido no vapor ou assado por questão de segurança alimentar. E essas são orientações gerais que eu passo frequentemente em consulta para que a gente possa garantir uma gestação muito mais segura e bem nutrida. Claro que essas recomendações que eu passei aqui, elas não vão substituir aí um acompanhamento individualizado, mas elas já podem te auxiliar aí como um bom norte, principalmente se você acabou de descobrir a gestação. E se esse conteúdo foi útil para você, não se esquece de se inscrever aqui no canal e deixe aqui nos comentários os próximos temas que vocês querem que eu traga. Eu estou preparando aí uma sequência de temas para a gente falar sobre nutrição e saúde da mulher.